Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Lendas e Causos de Pernambuco. Esse vídeo aqui tem um formato diferente, quem acompanha o nosso trabalho já deve ter percebido que o vídeo aqui tá com um formato diferente. Isso tem um motivo, né? No vídeo de hoje eu não venho necessariamente trazer uma história de assombração, mas eu venho falar sobre um livro interessantíssimo. E eu tô em período de provas, né? Eu tô em período com muitas atividades, não só prova, como outras atividades também. Mas na faculdade eu tô em período de prova, inclusive quem estava acompanhando no final de semana passado percebeu que a gente não teve condições de gravar vídeo, tá? Tava com muitas atividades, tinha uma palestra marcada na terça-feira passada, tinha provas, apresentações de trabalhos e por isso tem ficado um pouco complicado pra gente gravar mais histórias de assombrações aqui para o canal Lendas e Causos de Pernambuco. Só que a partir da próxima semana, provavelmente, né, ao que tudo indica, a gente vai novamente trazer mais vídeos aqui. Eu tô cheio de histórias pendentes. Tenho algumas entrevistas aí que eu tô querendo agendar para o mês de julho. Então fica com a gente, continua com a gente, que eu tenho certeza que tem muita coisa interessante para acontecer, principalmente nesse mês que é mês de férias para muita gente, tá? Então o que é que eu quero falar com você hoje? Tem um livro que eu achei fantástico aqui, que é um livro do Roberto Beltrão. Eu vou mostrar para você aqui a capa, tá? 7 assombrações em retratos falados. Se você acompanha o nosso trabalho, você percebeu que eu acho que foi no mês passado, no início do mês passado, a gente soltou um vlog aqui pro canal, que houve uma feira, né, uma feira, inclusive eu até esqueci o nome dessa feira, mas houve uma feira lá na Fundação Gilberto Freire. Essa feira tinha artesanatos, né? Enfim, era uma feira literária, inclusive. Inclusive foi lá que a gente encontrou esse livro daqui. E eu estava lá junto com o pessoal do Recife Assombrado, com o Roberto Beltrão. A gente estava lá porque teve uma apresentação, né, de um espetáculo que falava sobre histórias das Brenhas, né? Inspirado num livro do próprio Roberto Beltrão, que é um livro Na Escuridão das Brenhas. Então ele escreveu, né, o roteiro de uma peça de teatro, que o nome do livro é Uma Noite nas Brenhas. Na verdade, o nome da peça é Uma Noite nas Brenhas e o nome do livro é Na Escuridão das Brenhas. Então, esse espetáculo, Uma Noite das Brenhas, se você quiser acompanhar, né, algumas fotos dele, algumas imagens, e você quiser saber como foi o nosso passeio, tem aqui um vlog falando sobre isso, tá? No início de maio a gente soltou esse vídeo. Lá nessa feira, eu acabei encontrando o livro que eu não tinha ainda, que era justamente esse aqui, 7 assombrações em retratos falados. E aí eu queria comentar com você, porque eu achei esse livro aqui fantástico, principalmente pela forma como ele foi escrito, pela proposta do livro, que é uma proposta completamente, na minha opinião, inovadora. Eu nunca tinha visto nenhum livro sendo escrito dessa forma. Detalhes aqui também, que as ilustrações é do Kiko Garcia, e eu tenho um outro livro aqui que é de autoria do Beltrão, do Roberto Beltrão, do Recife Assombrado, com ilustração do Kiko Garcia. Eu não vou conseguir lembrar, mas pela ilustração, né, do Kiko Garcia aqui, pela forma como ele desenha, eu imagino que deva ser o Assombra Contos, né? Enfim, tem outro livro que também tem ilustrações do Kiko Garcia, pela lógica que seria o Assombra Contos, tá? Essa aqui, por exemplo, provavelmente é a Comadre Florzinha. Exatamente. Qual é a ideia desse livro, né? Qual é a ideia desse livro aqui? É como se você tivesse tendo acesso a depoimentos, né, inquéritos de investigações, de possíveis investigações policiais acerca de assombrações, né? Eu não sei se foi o caso, por exemplo, eu não sei se Roberto Beltrão se inspirou nisso, mas em determinado momento, Gilberto Freire, né, chamou a atenção de Gilberto Freire porque existiam casos aqui em Recife de pessoas que ligavam para a delegacia e registravam ocorrências contra assombrações. Isso na primeira metade do século passado, né, do século XX. Então era uma coisa curiosa, isso chamou a atenção em determinado momento do Gilberto Freire, porque pessoas tinham casas assombradas e as pessoas chegaram a prestar queixas, tá, na delegacia, pedindo que a polícia resolvesse esse caso, porque provavelmente padres já não tinham conseguido resolver. Enfim, houveram histórias nesse sentido, inclusive o fato das pessoas ligarem para a delegacia é um dos motivos pelos quais
né, isso inspirou o Gilberto Freire a escrever Assombrações do Recife Velho. Eu não sei se foi por causa disso, mas o Roberto Beltrão, ele escreveu um livro aqui, 7 Assombrações em Retratos Falados, e esse título chama atenção justamente, né, porque você fala em retratos falados, como é que é isso, né? Então, quando você vai pegar esse livro, você tem 7 casos, né, se eu não me engano são aqui, ó, por exemplo, o caso da Galega de Santo Amaro, tá? Mas ele não vai contar simplesmente a história da Galega de Santo Amaro. Ele vai pegar um depoimento de uma pessoa que avistou a Galega de Santo Amaro. Isso é do ponto de vista fictício, tá? É só a organização do livro, que é mais ou menos assim. Como se você tivesse acesso ao depoimento de uma pessoa que viu a Galega de Santo Amaro. Então ele vai explicar, como se ele estivesse falando para a polícia, como se ele estivesse relatando aquele caso. Eu vi a Galega de Santo Amaro em tal situação e tal. E a partir daí, você tem um inquérito, né, que seria basicamente o resultado ali da investigação da polícia. A partir desse depoimento, a polícia faria ali uma investigação e você tem acesso ao inquérito com diversas informações, inclusive até com sugestões de leituras e tal. Então eu achei essa ideia fantástica. Eu particularmente nunca tinha visto nenhum livro que falasse sobre isso. Você tem aqui, por exemplo, o Medonho Zumbi das Pontes e Esquinas. Então você... não sei se alguém já conseguiu adivinhar aí, mas ele está falando aqui sobre o Boca de Ouro, né? Então você vai ter acesso a um depoimento de um encontro assustador de alguém que hipoteticamente teve esse contato aí com o Boca de Ouro. E aí depois você vai ter o acesso ao inquérito, né, na investigação. Deixa eu inclusive até mostrar a ilustração aqui do Kiko Garcia. Então eu achei essa ideia fantástica. Por exemplo aqui, ó, você tem um depoimento, né? No caso aqui, depoimento da Maria Eduarda, estudante, 22 anos. Então você vai ter acesso ao depoimento como se fosse inclusive até um policial. E você depois vai ter acesso ao inquérito, ok? Então neste inquérito aí, seria basicamente, pelo que eu entendi, a questão da investigação da polícia. O que a polícia conseguiu investigar sobre esse ser misterioso que teria assustado essa garota de 22 anos, né? Então você tem ali o acesso a essa informação. No caso, por exemplo, a menina que mora na mata fechada. Então chega para a polícia ali, hipoteticamente, uma denúncia de alguém que teve um encontro com a menina na mata fechada. E quem seria essa menina? É uma menina completamente misteriosa. E aí você vai depois ler o inquérito. E neste inquérito daí, você vai acabar fazendo descobertas interessantíssimas. Inclusive algumas, né, apesar de ser um pesquisador, algumas delas eu não sabia. Mas eu achei uma coisa muito interessante, eu achei a ideia do livro muito interessante. É pela editora Bagaço, tá? Então eu encontrei lá nessa feira, que eu tava lá com o pessoal do Recife Assombrado. Mas se você quiser um exemplar, você pode também entrar em contato pelo Instagram, né, do Recife Assombrado. Então você fala lá em inbox, ó, vi o canal Lendas e Causas falando sobre isso e tal, e aí eu queria adquirir um exemplar, que provavelmente o Roberto Beltrão ou alguém da equipe, por exemplo, deve falar com você e deve te responder. Eu acho que ele tem alguns exemplares lá, mas eu acho que são poucos, tá? Porque tem livros do Recife Assombrado que eu não tenho, justamente porque eu demorei para poder adquirir o exemplar e acabei não encontrando com o pessoal do Recife Assombrado. Aí você fica à mercê, muitas vezes, da editora, de ela decidir, por exemplo, se vai rodar uma outra edição ou não. Então, se você realmente se interessou por esse livro, imediatamente eu sugiro a você que vá lá no Instagram do Recife Assombrado. Eu vou deixar o link aqui abaixo, tá, do Instagram, deixar o endereço do Instagram, e aí você fala lá que viu um vídeo nosso, e enfim, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Até o próximo vídeo com mais histórias de assombrações, e em breve a gente vai trazer mais sugestões de leituras aqui para você que gosta dessas assombrações, não só de Recife, mas também de Pernambuco como um todo. Bons pesadelos para você.